Livro Jesus Quer Curar e Libertar Você. Pedro Dong, capítulo 6. Tema desta semana: a realidade do reino dos céus versus a tradição dos escribas e fariseus. Meta de hoje: leitura das páginas 96 a 99. Testemunho sobre honrar a liderança espiritual. No início dos anos 70, começamos a reunir um grupo de adolescentes em São Paulo. Em nossas reuniões, buscávamos o Senhor, invocando e liberando o Espírito. Pedimos a Ele que derramasse uma chuva de bênçãos, que realizasse um milagre em nosso meio. O Senhor nos honrou e os jovens começaram a se juntar a nós de tal maneira que encheram um antigo local de reuniões da igreja em São Paulo. Naquela época, o irmão Dong levava alguns irmãos para um treinamento nos Estados Unidos e em uma dessas viagens eu fui com eles. Na volta, os jovens de quem eu cuidava disseram-me que em minha ausência, um dos presbíteros da igreja havia falado calúnias a meu respeito e eles queriam que eu me posicionasse acerca da situação para mostrar que o irmão estava errado. Eu disse: não, a igreja é a igreja, eu sou apenas um indivíduo. Vocês têm de obedecer à direção do Espírito. A igreja, o presbítero, representa a autoridade da igreja. Então, naquela noite, fui diante do Senhor e ele me disse que eu tinha 3 alternativas. A primeira seria rebelar-me. Contudo, eu nunca vi alguém que se rebelou, ainda que por motivos justos, prosperar no Senhor. Ele não aprova esse tipo de atitude. Portanto, nunca tome o caminho da rebelião. A segunda alternativa seria dizer: está bem, mostrarei que não tenho ambição em meu coração. Então, a partir de agora, serei passivo na igreja. Irei sentar-me na última fila e não farei mais nada. Muitas pessoas caem nessa armadilha de Satanás, que, assim como a primeira alternativa, diz respeito a não negar a vida da alma. A terceira e mais difícil era prosseguir, sujeitando-me àquele presbítero que havia falado mal de mim, sem argumentar, simplesmente honrando e respeitando. Isso realmente não é fácil, porém foi essa alternativa que escolhi e o próprio Espírito trabalhou em mim. O irmão percebeu que não havia rebeldia em meu coração. Em alguns meses todo o mal-entendido foi resolvido e o Senhor nos honrou. Querido leitor, assim como devemos honrar os pais, temos de honrar os líderes espirituais. Ainda que a liderança não esteja fazendo a obra de acordo com a vontade de Deus, não tome o caminho da rebelião, pois não é algo bom. Em segundo lugar, não seja passivo no corpo de Cristo apenas para provar que não é ambicioso. Isso é uma armadilha de Satanás para inutilizá-lo. Em terceiro, seja submisso e honra a liderança, mesmo sem concordar com tudo. Não se rebele. Assim o próprio Espírito abrirá o caminho e a igreja seguirá na direção certa. Por isso, honre seus pais e os líderes espirituais. Essa é minha experiência e denota um viver de realidade. Inculcar a palavra de Deus nos filhos. Os pais devem observar a palavra de Deus e aplicá-la em seu viver para ser exemplo para os filhos. Em Deuteronômio está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6, versículos do 5 ao 7. Atente para o seguinte: os pais representam o governo de Deus sobre o homem. Por isso, honrar pai e mãe faz parte da primeira tábua dos 10 mandamentos. É o quinto e último mandamento referente a Deus. Então, para os filhos, os pais representam a Deus. Mas qual a responsabilidade dos pais? Inculcar a palavra de Deus nos filhos. Sendo assim, não os deixe o dia inteiro no videogame, nas mídias sociais ou na televisão. Você precisa de tempo para ensinar-lhe a palavra, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:7. Aproveite todas as oportunidades para conduzir os filhos a Deus. Dessa forma, para se defender desse mundo e de suas falsas ideologias, nossos filhos terão como base as Escrituras Sagradas. Além disso, podemos levá-los para pregar o Evangelho nas ruas, praticando o "posso orar por você?". Muitos pais fazem isso e testemunham que é maravilhoso.
Por isso, apesar da natureza rebelde do homem na sociedade contemporânea, que leva os filhos a livrar-se da restrição dos pais, nossos filhos são bem instruídos, não apenas por causa da lei ou do rigor ascético, mas principalmente porque inculcamos no coração deles a palavra de Deus. Assim, quando atingir a maioridade, não cairão em qualquer tipo de pecado. Ao contrário dos escribas e fariseus, devemos cuidar de nossa família para que ela entre conosco no reino. Honrar a Deus com o coração. Dando prosseguimento ao capítulo 15 de Mateus, nos versículos seguintes lemos: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão adoro, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Versículos do 7 ao 9. No tempo do profeta Isaías, a religião judaica já se havia tornado incapaz de aproximar o homem de Deus, pois o homem se relacionava de forma superficial com o Senhor e utilizava a palavra como sendo um conjunto de regras e doutrinas criadas por seres humanos. Contudo, Deus deseja algo mais. Ele deseja que o coração do homem esteja perto dele. O Senhor não quer apenas ouvir: glória a Deus, eu te amo. Pelo contrário, quer que tenhamos intimidade com Ele, que dependamos totalmente dEle e que nos consagremos absolutamente, sendo canais usados por Ele. Portanto, o governo celestial requer realidade interior e não apenas exterior. Isso se refere à verdadeira condição do coração. A condição dos fariseus, cegos guiando cegos. Ao se referir aos fariseus que se consideravam mestres, Jesus disse que eram cegos, guias de cegos. Por isso não conseguiu entender que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Mateus capítulo 15, versículos do 14 ao 18. Evidentemente, Jesus não estava referindo-se à contaminação física por bactérias, e sim à contaminação interior do homem, pois se uma comida estiver contaminada por bactérias, nos causará problemas intestinais, mas depois será lançada no esgoto. Versículo 17. A contaminação a que o Senhor se refere está em outra esfera. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração procedem maus desígnios e toda sorte de pecados. Como estavam cegos, os saduceus pensavam que estava acima de tudo, mas não sabiam que seu coração era como um esgoto. Ao revelar o que procede do coração, Jesus queria iluminá-los para que visse a sujeira que havia no interior deles, se arrependesse e tivesse a oportunidade de viver na realidade do reino dos céus. Em outra ocasião, o Senhor repreendeu duramente os escribas e fariseus, dizendo que eram guias cegos que coavam o mosquito e engoliam o camelo. Mateus 23, 24. Disse ainda que eram hipócritas, pois eram semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Versículo 27. Os que acusavam Jesus pelo fato de os discípulos comerem sem lavar as mãos eram assim, como um túmulo pintado com cal, isto é, viviam na aparência, fingindo uma espiritualidade que não existia. Hoje, nós, os cristãos genuínos, vivemos na realidade do reino e devemos manter nosso espírito humilde, contrito e arrependido, para não viver como os escribas e fariseus. Oremos para ser pobres em espírito, porque destes é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3, versão King James atualizada.